Fala, líder, tudo nice com você? Ó, isso aqui não parece, mas vai ser uma entrevista do Papo de Líder. Uma conversa com alunos e alunas do curso Gestão Sem Neura, que conseguiram bater meta todo mês. E como vai ser essa conversa? Nos eventos passados, eu convidei essas pessoas para bater um papo online comigo. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles. Então aproveite. Comecei no atendimento, depois recebi a oportunidade como supervisor, né, na mesma multinacional, e ali a gente se conheceu. E, cara, eu fui muito cético logo de cara, porque o cenário era muito complexo, assim, muito... as coisas nunca mudavam, sabe? Eu já estava ali há mais de um ano e, assim, eu era um dos líderes mais experientes até então. No quesito de entrega de resultados, era uma coisa complexa. No quesito de desconfiança do parte do cliente, então não entregava o resultado, era uma cobrança em cima por parte da gente, do cliente, e era aquele cenário que a gente vivia. Então, eu falei assim, eu vou mergulhar de cabeça e ponto. E aí, no segundo dia de treinamento, eu já estava muito focado, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. Eu comprei até o seu e-book na época, que você tinha disponibilizado, eu fui já logo comprei, eu já dei uma olhada em tudo, eu comecei a estudar, eu me inteirei mesmo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. E aí, a gente teve outras pessoas também. O que me ajudou também é ter outros companheiros de equipe também comprando a sua ideia. Quando eu vi que já tinha uma galera que assim, a galera tá entrando, assim, sabe? Sempre tinha a galera mais resistente, mas eu me agarrei na galera que comprou a ideia com você. Falei, é esse time que eu quero participar. E aí você começou a incrementar sua filosofia, você começou a dar muitas aulas, e assim, cada coisa que a gente tinha era muita coisa para anotar, porque você tinha muita bagagem, muito ensinamento, sabe? Tipo assim, eu defino Nice como uma ruptura para mim. Foi uma ruptura, porque até então eu tinha uma crença de como era uma liderança, como era um estilo de trabalho, você pegou e falou assim, gente, não é isso, sabe? E tipo, como assim não é isso? Todo mundo faz isso, tipo, cara, não faz sentido, sabe? Então, ali foi algo muito difícil para mim, tipo assim, jogar o que eu sabia fora. Aí que entra muito o ponto, Nice, que a gente até conversou aqui no começo, poxa, como assim o que eu fazia não é certo? Porque eu tinha uma crença de que as minhas 14 horas trabalhadas tinha que ser vista como as coisas mais incríveis que a empresa tinha, porque eu vestia a camisa. Aí eu fiquei assim, cara, a Nice não sabe o que ela tá falando, pelo amor de Deus, não pode ser possível isso. E aí você foi mostrando, e aí, o momento que eu comecei a cair, tipo assim, que virou a chave pra mim, que eu falei que foi a ruptura, foi quando eu, isso aqui me fere, isso aqui fere contra tudo que eu tô fazendo até o momento. Eu era o rei de pagar incêndio, e agora ela tá falando pra mim trabalhar de forma assertiva, trabalhar com base em análise de dados, fazer um agrupamento, fazer tipo, cara, tudo certinho, estruturado. Vou tentar. Quando eu fiz, meu resultado fez assim, ó. Meu resultado que era abaixo da média, a gente sempre batia ali, os líderes que estavam ali, que performavam, todos que falavam que performavam, um ou outro que ficava ali batia o resultado, mas a maioria ficava ali, oscilando para baixo, entendeu? Então eu era desse time. Então era bem ali, na oscilação. Uma hora batia, outra hora não batia, uma hora batia, outra hora não batia. Era muito assim, montanha-russa o meu resultado. Não tava batendo o resultado já há uns meses. Eu implementei, a equipe já fez isso. Aí eu, não acredito. E aí ali eu já tive um start, e aí eu já falei assim, vou começar a implementar mais isso daqui. E aí eu comecei. Eu lembro, Nice, quer ver a primeira coisa que eu implementei que deu certo? Foi quando você falou assim, você implantou o método e você falou assim, quer ver uma coisa que vocês fazem errado? Você falou assim, que não é certo? Vocês implementam a meta pro liderado de vocês. E aí eu já falei assim, mano, isso aí que ela tá falando é besteira. Pô, eu tenho que colocar o número. Eu sou o líder. Eu sei quanto que ele tem que bater. Não é ele. Entendeu? Porque se ele soubesse, ele batia. Eu já fiquei com esse conflito na minha mente. E aí você chegou assim, gente, vocês estão fazendo... Vocês sabem que pode não ser assim, né? E aí eu falei, isso aqui não faz sentido nenhum, mas eu vou fazer. E aí eu fui lá, com o meu liderado, coloquei essa proposta que você colocou pra mim, de inverter o jogo, de trazer o cara pra responsabilidade, de fazer o cara firmar o compromisso, o cara firmou o compromisso e bateu a meta. Aí, o que eu fiz na outra semana? Fiquei assim, ó. E agora? Entendeu? Aonde eu enfio minha cara?
cara, não tinha o que fazer. Aí eu comecei, mas ali foi o start, ali foi o resultado, foi ganhando corpo, e aí foi passando conforme o tempo, né? E assim, a gente passou também alguns momentos ali de altos e baixos, que era estabelecer o formato das métricas, porque a gente tinha muitas métricas, né, para ser medidas. E às vezes tinha um tempo muito grande, a gente tinha uma demanda alta, muitas agendas de treinamento, agendas de reuniões, a gente tinha ali uma vida muito conturbada e uma cobrança forte. E a gente não tinha tempo para implementar tudo aquilo. Então eu vivia aquele momento de, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? E também não posso trabalhar demais, não posso trabalhar de menos, então toda essa parte de desenvolvimento foi algo, assim, bem difícil naquele momento, mas, assim, que valeu a pena pro meu crescimento, assim, se não me engano, no primeiro mês, no mês sequente, eu já consegui entrar na meta, e aí eu bati 2 meses seguidos de meta consecutiva, como eu implementei o método, e aí o jogo virou. Eu lembro que era 85 a meta, a minha equipe tava ali, 86, 87, 86, 87, e aí chegou no momento onde a minha equipe bateu, acho que 2 ou 3 vezes a meta ali, só que a operação não batia a meta de jeito nenhum. E eu aplicando o método aqui, quietinho, aplicando o meu método, dando certo, até que chegou um projeto lá, que foi o projeto, assim, até então, que mais me deu boom, assim. Pegaram uma equipe, um número de pessoas, de atendentes que não performavam durante X meses, não batiam metas, e juntaram ele com os líderes mais experientes naquela métrica de excelência operacional. E eu era um dos líderes, era eu e mais 2 líderes. Justamente pessoas que estavam desmotivadas, não batiam metas, estavam prontas para queriam muito ser desligadas, por exemplo. E ali foi um desafio enorme. Eu falei, cara, agora quero ver, porque a minha equipe estava performando. Eu entreguei a minha equipe redonda para a operação. Falei, tudo funcionando. Falei, cara, vamos lá. Primeiro mês do método, não bati a meta. Primeiro mês, não bati a meta. E aí eu, caraca, implementei tudo certinho, mas ali eu tava confiante, Nice, porque ali, falei, cara, eu não bati a meta. Mas assim, o número, por exemplo, a gente zerava muito de monitoria. Cara, não era a gente era pontual, a gente zerava, a operação zerava. A gente estava ali no momento conturbado e eu ali, calma, eu vou resolver isso. Cheguei lá na minha equipe com muito zerando, fui resolvendo, e aí eu diminuí nesse primeiro mês drasticamente o número de ligações que zeravam. Ali já foi o grande feito que eu mostrei. Falei, ó, a gente parou de cavar. No segundo mês, implementei o método, a gente bateu a meta. Então era 85, a equipe fechou 92. No outro mês, a gente fechou em 90. No outro mês, a gente bateu de novo. Então a gente bateu a meta 3 meses consecutivos, uma equipe que era considerada de baixa performance. E eu bati 3 vezes consecutiva a meta. E ali foi o meu grande boom, porque coloquei em prática e o negócio estourou. E aí eu fiquei como referência no KPI, eu ajudava outros líderes a fazer plano de ação, cara, era muito bom, assim, eu fui convidado para fazer outras reuniões, para apresentar, para realmente contar como é que estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, e era justamente por conta disso, batendo a meta, entregando, fazendo as coisas acontecer, e ali foi também um dos momentos mais incríveis para mim. Eu já tinha mais de 2 anos de empresa, quase 3 anos de empresa, nunca tinha visto até aquele momento uma visibilidade daquela, alguém falar tanto de um profissional, de uma operação, alguém que era visto como a operação do patinho feio, assim, sabe? A gente teve outra cara, assim, o saque eu tava lá, então eu tive muito orgulho disso, e eu também tive muita referência nisso, então quando ganha, não é só você que ganha, mas eu também ganhei, eu comecei a participar de processos seletivos para atuar como coordenador, então avancei em várias fases, né? Então isso me deu muita visibilidade dentro da empresa, então eu fiquei muito grato com tudo que aconteceu, sabe? A grande transformação que eu tive foi na minha mente, Nice. Foi na minha mente, porque a forma como a gente pensa vai, né? Os pensamentos geram ações geram resultados, e os resultados geram o que a gente entrega. Então, a partir do momento em que você apresentou o método e você começou a colocar uma maneira diferente de pensar, uma postura diferente, então você
você mudou muita coisa, assim, sabe? Depois, acho que eu sei que você foca muito, assim, no quesito do método, mas as coisas que estão por trás ali, que a gente pega, faz total sentido para as coisas fluírem, sabe? A forma como você pensa, a questão dos seus valores, a questão da postura, como que você tem que se comportar como líder, os aprendizados, os ensinamentos, aquilo que você ensinava, que eu sempre levo para minha vida profissional, como que é as 3 perguntas, lembra? Eu responsável, todos vão ganhar com isso, qualquer um pode ficar sabendo. Então, isso eu trouxe para minha vida profissional até hoje, sabe? Então, são ensinamentos, são coisas assim que, cara, o líder se comporta de forma diferente, sabe? Você saber se portar, você saber expressar sua opinião, você dizer não para coisas que são erradas, sabe? Até então, você mostrou essa coragem, assim, sabe? Porque, infelizmente, eu, por muitos momentos na minha carreira, e eu acredito que muitos líderes que estão assistindo isso também cometem, a gente é conivente com coisas que a gente não acha certo, com medo de perder o emprego, com medo de, sabe? E assim, você mostrou que não importa, sabe? Vai no que você acredita, vai no que é certo, seja íntegro com seus valores e que tudo vai dar certo. E eu embarquei nessa. Então, essa outra postura de encarar tudo com essa forma diferente, cara, foi o que me transformou, assim, sabe? Porque eu coloquei o método, mas eu também já era uma outra pessoa aqui dentro. Eu já olhei pra minha carreira, eu já comecei a falar assim, tá, mas por que ela falou pra mim olhar pro LinkedIn agora? Sendo que eu nem ligo pro LinkedIn. Se eu tô dizendo que eu tô empregado, mas porque ela pensa lá na frente, então eu mudei, opa, ela tá olhando pra ninguém, onde ninguém olha, e eu fui lá, atualizei o LinkedIn, comecei a pensar na minha carreira, no meu plano, como que eu me via daqui 2, 3 anos, então a ruptura no mindset, eu acho que foi a coisa mais incrível que eu tive, assim, no contato com você e com o método.